Gente, vocês sabem que quando tem que criticar a diretoria do Flamengo, eu critico. Que vacilada da diretoria do Flamengo. Se a gente tiver amanhã mais torcida do Fluminense que do Flamengo, a vacilada foi da diretoria, a precificação foi péssima. O Flamengo não soube vender direito o ingresso para a final. É final de Carioca. Ah, mas o Carioca não importa. Importa sim, é o 40º título Carioca. O Flamengo pode ser campeão pela 40ª vez. É tricampeonato. O torcedor do Flamengo tem que estar sempre em maioria no estádio. O Fluminense, a gente já sabe, e a diretoria do Flamengo não é boba, tá? Não é inocente. Ela sabe que o Fluminense vende os seus ingressos para o sócio torcedor a preço de banana e tem ainda, né, apenas aquele check-in para os planos superiores. Para completar, os tricolores, sabendo que tinham esgotado os seus ingressos e acreditando muito com a fase do Flamengo, demitindo técnico e tudo mais, os torcedores do Fluminense, sabendo que a torcida do Flamengo não tinha comprado tudo, estava esperando abrir para o público geral, os torcedores do Fluminense combinaram de entrar no site lá que vende os ingressos do Flamengo e comprar no setor misto, que sabem que podem entrar ali no setor misto e não vai ter controle de quantos torcedores do Fluminense, ou seja, eles vão, né, se eles realmente conseguiram fazer isso, eles vão ter mais torcedores no setor misto, tá? Tudo pela vacilada da diretoria do Flamengo. E esse tipo de situação faz... Cara, não vou dizer que vai perder, porque, pô, se Deus quiser a gente vai ser campeão, mas isso aí é importante, é vacilada. É vacilada, tá? A gente tem que falar, eu quero já começar esse vídeo reclamando, porque, pô, cara, não é brincadeira, o preço de ingresso caro e ainda dificulta pro torcedor. Aí não dá, né? Aí não dá, eu que tô sempre aqui ou elogiando, criticando, mas, cara, eu tenho que ser aqui 100% imparcial e na hora que tem erro a gente tem que expor. Um erro absurdo. Tirar o torcedor do Flamengo da final para dar espaço pro torcedor rival, pô. Isso é inadmissível, pô. Isso é inadmissível. Ó, agora no sábado à tarde, né, o Flamengo acabou liberando desconto para os convidados dos sócios, que não tinha, né? Isso depois que milhares de sócios torcedores compraram ingressos a preço cheio para os seus convidados. Ainda tem essa, né? O ex-candidato à presidência do Flamengo, Walter Monteiro, postou, tá? E pensar que passadores de pano estavam por aí dizendo que o Flamengo não podia dar desconto porque era mando do Fluminense. Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso, tá? Então, embora seja mando do Fluminense, isso só vale para questões protocolares, para a venda de ingresso é 50-50, tá? Então, sócios o Fluminense fez o seguinte, ó, olha só, olha o que o Fluminense fez, olha que loucura. Sócios com convidados no plano poderiam comprar até 3 ingressos adicionais, com o mesmo preço com desconto. Sócios sem convidados no plano poderiam comprar seu ingresso com preço com desconto e 2 ingressos adicionais. Olha o que o Fluminense fez pela torcida deles. E aí o Flamengo ficou a ver navios, porque não tinha. E aí agora, quando liberou para o público geral, o torcedor comprando lá a meia entrada e tal, mas aí o Fluminense comprando junto ali o setor misto. Olha que sacanagem, né? Porque não esgotou os ingressos que eram cota do Flamengo, não esgotaram. Aí agora, qualquer um que não é sócio torcedor, como abriu para o público geral, pode comprar. Vai provar que é sócio do Flamengo? Não precisa provar que é sócio do Flamengo. Entendeu? Aí olha só, ainda tinha o seguinte, lá no lado do Fluminense, além da check-in gratuito e tudo mais, ex-sócios poderiam comprar o seu ingresso mais 2 adicionais com preço cheio, mas com prioridade na compra. As vendas abriram no dia 4 de março. O Flamengo, sócios titulares teriam um desconto de 50% do preço, convidados pagariam inteira. As vendas, como de hábito, abriram em ondas. No dia 4 de março, apenas os titulares do Plano Nação 1, né? Depois Nação 3 e assim vai. E aí, simulação, por exemplo, olha só, eu sou Maraca 2, com um convidado do plano, uma das minhas filhas, e a mais velha tem seu próprio plano e a outra não. E a outra não gosta de um Maracanã. Tive direito de comprar o ingresso apenas na noite de quinta-feira, dia 5, com o desconto que os sócios proprietários do clube possuem, pago R$ 139 por mês. Em março, o Flamengo vai jogar 3 vezes o Maracanã, Flu, Cruzeiro e Remo, logo 46 é o custo do rateio. Não, ele está explicando aqui, mas, cara, são situações aí, né? O Flamengo pode ganhar o seu dinheiro, mas é só se programar e se planejar para num jogo como esse, uma decisão, uma final de campeonato, é carioca, mas é final de campeonato,
você ter os seus torcedores lá, né? E não dar arma para o torcedor rival, né? E dar o desconto que tem que dar. Né? Você pode ganhar o dinheiro também, mas, pelo amor de Deus, gente, o ingresso já está caro. Né? A procura, então, está baixa, realmente foi muito baixa enquanto não tinha liberado o público geral. Né? O Fluminense escolheu lotar o estádio, o Flamengo escolheu maximizar a receita, segundo o Walter Monteiro está falando aí, ainda que ela seja dividida em partes iguais entre os clubes. Tá? Então, o Flamengo escolheu maximizar a receita, né? E, ainda assim, ter um público menor. Tá? Uma pena, cara. O pessoal reclamando aí do que está acontecendo, o programa sócio-torcedor do Flamengo, de não ter facilitado. Então, cara, houve um erro de precificação, né, e um erro muito importante que pode decidir campeonato. Se Deus quiser, não vai. Se Deus quiser, a gente vai ter ainda mais torcedor. Mesmo com tudo isso, vai ter mais torcedor. Mas que é complicado, né? A gente tem aqui a atualização a gente apurou ainda agora que já foram vendidos 62 mil ingressos e que devemos ter 70 mil torcedores presentes. Tá? Mais de 62 mil ingressos foram vendidos, devemos chegar aí aos 70 mil presentes. Vai ser aí um público gigantesco, mas tem a chance ali no meio da torcida do Fluminense estar superior, porque eles tiveram essa malandragem que eu falei para vocês, né, que eles fizeram, e não estão errados. Fazer o quê? O Flamengo deu mole, né? Lembrar aí que de 2020 para cá, apenas na edição de 2024 não teve a dupla Fla-Flu disputando, porque foi Flamengo e Nova Iguaçu. Nas outras todas, o Flamengo venceu ou perdeu para o Fluminense. Mas aí, por exemplo, o Flamengo venceu. O Flamengo pode chegar agora a 4 títulos em cima do Fluminense em 6 anos. Tá? Em 6 finais que fizeram, o Flamengo pode ganhar a quarta, fazer 4-2. Tá? Se o Fluminense ganhar, fica 3-3 em 6 finais disputadas nos últimos anos. Se o Flamengo ganhar, 4-2. O Flamengo ganhou os cariocas 19, 20, 21, 24, 25, pode ganhar 26, pode ganhar 6 cariocas nos últimos 8 disputados. Tá? O Flamengo chegou nas 8 finais de cariocas recentes. Tá? Então, é importante a gente trazer essas notícias, né? E, cara, o Fluminense chega para essa final com um gasto 4 vezes menor, né, do que o Flamengo. O Flamengo tem um elenco muito mais caro que o Fluminense, tá? Desde 2019 para cá, quando o Flamengo começou a exercer um domínio no futebol brasileiro, mantém-se aí um equilibrado Fla-Flu, apesar do Flamengo ter mais finais que venceu contra o Fluminense, ter mais título, muito mais títulos que o Fluminense, mas ainda há um equilíbrio no clássico. O Flamengo vence mais, óbvio, mas ainda há um equilíbrio no clássico. O Flamengo, por exemplo, ganhou 3 finais contra 2 do Fluminense. Tá? Então há um abismo aí financeiro entre Flamengo e Fluminense, mas ainda é um clássico extremamente equilibrado. Né? E a gente tem aí, por exemplo, olha só, o Flamengo, né, que venceu o Libertadores 19, 22, 25, chegou na final de 21 também. O Fluminense ganhou a Libertadores de 23, tá? E o Fluminense venceu as 2 últimas partidas, tá? Então é importante a gente falar aqui que ainda, por mais que o Flamengo tenha mais vitórias nos últimos anos e muito mais títulos, e em finais tenha ganho mais do que o Fluminense ainda é o único time do Rio de Janeiro que é uma pedra no sapato do Flamengo, que ainda consegue ganhar jogos. Então é muito importante que o Flamengo consiga, né, vencer essa final para afastar a má fase, para dar uma calmaria ao trabalho inicial do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim precisa desse título para chegar com calma, para ter tranquilidade. É muito importante, né, para os jogadores também entrarem numa nova fase, né? E a gente sabe que o Flamengo não vai poder contar com o rei dos clássicos. O Flamengo não conta com o rei dos clássicos. Tá? O Bruno Henrique continua de fora, né? O Leonardo Jardim não conta com ele, não conta com o Saúl também. O Pulgar e o Arrascaeta retornam após ficarem fora da semifinal do Carioca. O Pulgar pode acabar aí sendo poupado, né? A gente está na expectativa e pode ser que comece com Everton Araújo, tá? A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela ou Royal, eu iria de Varela,
Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira e Alexandro, tá? Eu iria de Vitão e Danilo, tá? Jorginho, Everton Araújo, né, ou Pulgar, Everton Araújo ou Pulgar, Jorginho e Paquetá. Carrascal ou Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, tá? Então, um time que pode vir diferente aí, essa informação aí segundo o GE, tá? Então, o Flamengo podendo vir dessa forma aí diante do Fluminense. A gente também tem aí a possível, a provável escalação do Fluminense e o retorno do Germán Cano, né? E eu vou trazer aqui a provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Gêmeos, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Acosta, Serna, Canóbio e John Kennedy, tá? Então, a gente tem aí a provável escalação também do Fluminense. Mas o Cano retornando, né? Mas não fica aí no time titular, tá? A gente, então, tem aqui, olha só, ele sendo relacionado, tá? Será o primeiro jogo do argentino no ano, né? Que fez a cirurgia no joelho no dia 10 de janeiro. Bem, a gente traz aqui para vocês também que o Fluminense pode ter aí a novidade do Savarino, né? O Savarino vê a decisão como um momento especial na sua trajetória, né? O venezuelano aí podendo aí enfrentar o Flamengo, entrará em campo aí contra o Flamengo às 18 horas, no jogo das 18 horas, tá? Então, a possibilidade aí, né, do Savarino enfrentar o Flamengo. A gente trazendo todas as informações aí, né? Ele não tá no provável time aí, segundo o GE, tá? Não tá no provável time do Fluminense. Agora, trazer aqui a informação importante para vocês, que foto do Léo Ortiz assustou os torcedores, positivamente, né? Os torcedores do Flamengo antes do jogo entre Flamengo e Fluminense. A gente teve aí o Léo Ortiz fazendo uma publicação, né, onde ele mostra a noiva dele, né, mostra como está o físico do jogador. Muita gente aí falava, postavam foto dele gordo, comendo pizza, iFood e tudo mais, nego zoando o Léo Ortiz. Mas olha, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não. O cara tá rasgado, parceiro. Rasgado, tá? A esposa dele, né, ele mostrando o shape aí ele com a foto com a noiva, né? O Léo Ortiz ali mostrando o shape. Tá em dia ali, né? Ó, no treino também a gente pode ver como é que tá o Léo Ortiz. Tá seco. Pode falar que não tá em forma e tudo mais. Então, aparece ao lado aí da esposa, né? Desculpa, da esposa Maitê, né? Em uma espécie de malhação ali, né? Então ele tava sem camisa, né? Flexionando o bíceps esquerdo e abdômen definido se destaca, né? Assim os torcedores se impressionaram, se desculparam e ironizaram. Tá gordo, né? Solta o ar, Léo Ortiz. O povo caiu tanto em cima dele que tá surtindo efeito. O problema do Léo Ortiz nunca foi sobrepeso. Ele caiu tecnicamente, as pessoas têm que apenas aceitar isso. Nunca foi. Assim, a gente sempre soube que não era sobrepeso. Eu não sei quem é que inventou isso aí, cara, que o Léo Ortiz estava gordo. A gente presta atenção, a gente não percebe ali o Léo Ortiz não tá gordo, tem nada disso, gente. Isso é viagem, né? Viagem, falar que o Léo Ortiz tá gordo, cara. Surreal. Bem, olha só. Então a gente tem aí a final do Carioca entre Flamengo e Fluminense, garantindo que o 8º título consecutivo do estadual será conquistado por esses clubes, tá? Falei para vocês, das últimas 8 finais, o Flamengo e o Fluminense tiveram nas 8, tá? Então, o Flamengo teve nas 8, mas e o Fluminense também, nas outras teve Nova Iguaçu e Fluminense. Ou seja, só teve uma final que não teve o Fluminense, que foi a contra o Nova Iguaçu. Tá? Então, é uma sequência que iguala a marca obtida pelas mesmas equipes entre 37 e 44. Lembrando que 44 ali, tricampeonato do Flamengo, né? Flamengo e Fluminense também empilharam 8 conquistas juntos, sendo 4 para cada lado. Se Deus quiser, dessa vez vai ser 4-2 para o Flamengo, tá? Então, cara, é importante a gente falar sobre isso aí, né? E mostrar para vocês que o Flamengo tem a chance aí de, mais uma vez, abrir e chegar ao 40º título, abrir 7 com relação ao Fluminense, né? E
manter a hegemonia intocável, né? Olha só, a gente teve aí o treino do Flamengo, o último treino aí, o Flamengo divulgou imagens do último treino antes, né, da decisão da final do Campeonato Carioca. A gente pode ver imagens divulgadas pelo Flamengo aí, ó, né, do técnico Leonardo Jardim, né, passando ali as instruções para o time. Jogadores treinaram, vocês podem ver que as imagens são no final de tarde, né? Jogadores treinaram no final de tarde e o treino começou às 17 horas e agora os jogadores estão concentrados no Ninho do Urubu. Tá? Os jogadores aí, então, dormem no Ninho do Urubu, acordam, se preparam o dia inteiro e tal, almoço e tudo mais, e vai para o Maracanã para enfrentar o Fluminense às 18 horas. Lembrando que entrou no estádio, chegou no vestiário, telefone desligado, não pode, celular, é a nova determinação do técnico Leonardo Jardim. Gostou? Comenta aqui, eu quero convidar você também a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, mais uma vez, produtos aí que você vai encontrar, o manto Diamantes Negros, Feruza, né, manto Manga Longa do Mengão, muitos mantos aí você pode garantir no YouTube Shopping. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Mas se inscreve aqui, dá essa moral e deixa esse like antes de você sair. Tamo junto, valeu!